No Brasil nós temos o quê? Um Código Penal único. Vocês já se perguntaram de onde vem isso? Ah, é do Código Penal? Não, é da Constituição. Na verdade, nós já tivemos constituições anteriores que permitiam que cada estado tivesse o seu Código Penal único, o seu Código Penal próprio, e não um único. Depois isso foi alterado. Mas o que alterou? O que foi alterado? A Constituição foi alterada. Ou ela foi totalmente, né? Uma substituiu a outra. Então, é na Constituição que há esse fundamento. É que essa divisão de competências. Isso significa, para dar outro exemplo, que o Poder Legislativo Estadual não pode criar tipos penais. Só quem pode criar tipos penais é o legislador federal, que está onde? No Congresso Nacional, em uma das suas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então eles é que podem criar novos tipos penais. Né? Essa foi uma das críticas ao STF. Por quê? Porque é outro poder. Eu estou dando exemplos dentro de exemplos para vocês. Outro poder que tem outra competência pela Constituição. Nesse caso, pesquisem a ADO número 26, em que o STF chegou à conclusão de que a homofobia, e aí teria que especificar melhor esse tipo penal, seria uma espécie de racismo. Então aplicou por analogia uma lei, que é a lei contra o racismo, para dizer que o legislador deveria ter feito, deveria ter criado esse tipo penal, homofobia, e não fez. Portanto, o próprio STF chegou e disse, não, eu vou aplicar por analogia e dizer que a homofobia é crime, porque já tem um crime contra o racismo. Se você, a princípio, analisar a Constituição, você vai dizer, olha, o judiciário não pode fazer isso, porque essa não é a competência do judiciário. Isso é legislar. Competência de legislar é do Poder Legislativo, que no âmbito federal, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Entenderam? Então é essa questão do conceito próprio, né, das normas constitucionais. Primeiro, vou repetir para a gente chegar na terceira. A organização política fundamental da sociedade, entendida a sociedade política Estado. Segundo, a autorização, a imposição de condutas para os seus órgãos. Então, é a estruturação dos órgãos do Estado e a previsão das suas competências. Né? Competências, como vocês já perceberam, não são meramente autorizações. Então, a Constituição não apenas autoriza, mas ela também impõe determinadas condutas dos entes estatais. Então, está nesse segundo rol de normas constitucionais. E terceiro, as normas, para serem constitucionais, elas têm que tratar também, porque elas podem tratar desses dois assuntos primeiros, elas podem tratar também de direito fundamental, que são os direitos, o conjunto de direitos dos cidadãos. E aí lá no início, se você se perdeu, me desculpe, mas se você se perdeu, volte para ver que eu falei. O direito constitucional, ele impõe regras e princípios sobre as relações entre Estado e cidadãos. Eu não falei administrados, eu não falei contribuintes, falei cidadãos. Cidadãos, né, os cidadãos, e a gente pode até alargar, né, com um povo, é um extrato social bem maior do que contribuintes, bem maior do que administrados. Tá? Não, a diferença entre direito administrativo e direito constitucional também vai nessa perspectiva. Tá? O direito constitucional caminha para entender que o estrangeiro, o residente no país, ele recebe determinados benefícios, determinada assistência do Estado brasileiro. Essa é uma regra que foi implementada até através do STF, que diz que o estrangeiro residente no país, isso em 2018, se não me engano, tem direito ao SBPC,
aliás, ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, mesmo ele não sendo brasileiro, mas ele estando em condição, né, de miserabilidade, ele pode receber esse benefício. Então, assim, a regra constitucional, ela autoriza, ela implementa as relações entre Estado e cidadãos, entre o povo e até entre Estado e outras pessoas, os estrangeiros, que não fazem parte propriamente do povo brasileiro, dos cidadãos brasileiros, aqueles que têm cidadania vigente, né, no país, em exercício no país. Então, a relação do direito constitucional é muito maior do que a relação entre Estado e administrados trabalhada no direito administrativo. E a previsão desses direitos fundamentais é uma previsão histórica, né? Então, a título de introdução, nós temos agora 29 minutos, né? Vou fechar com 30. Para terminar, nós vamos dizer que o Estado, na Constituição, prevê regras em benefício dos cidadãos, das pessoas que vivem dentro do Estado. E essa análise é uma análise histórica, tá? Para a criação de regras que beneficiam as pessoas. Eu vou dar mais um pouquinho além dos 30. Tá? Então, essas regras, elas são históricas. Entendemos, então, que o direito constitucional, nessa perspectiva positivista, assim, análise de regras e princípios já positivados, é a análise da Constituição, é o estudo da Constituição, certo? Mas o direito constitucional não é somente o estudo de uma Constituição, o estudo das regras constitucionais. É muito mais. É um estudo que possui elementos históricos, políticos, sociológicos, ideológicos. E uma parte da nossa disciplina é analisar historicamente determinados fatos para verificar qual foi o impacto na teoria constitucional. Então, nós estudamos também os chamados constitucionalismos. Esse assunto é um assunto muito próximo da análise dos direitos humanos, da análise dos direitos fundamentais. Então, teoria dos direitos fundamentais e teoria constitucional, eles vão ter os mesmos marcos teóricos, muitas vezes. E é importante que se diga isso. Os direitos fundamentais, eles são direitos que foram muito bem positivados pelas constituições. Por isso que a história do constitucionalismo, ela coincide muitas vezes com certos marcos dos direitos fundamentais. Isso foi compreendido? Então, o que eu quero expor para vocês nessa aula introdutória, e eu acho que eu fiz, é que as normas constitucionais, aliás, o direito constitucional, ele estuda determinadas normas que têm uma proeminência no ordenamento jurídico e elas têm um objeto específico. Esse objeto específico, a organização política fundamental da sociedade, a estruturação dos órgãos do Estado, dessa sociedade política específica, e a previsão de direitos fundamentais. Certo? Você pode, para memorizar, sintetizar em 3 perguntas: o que, como e porém. Por que o que, como e porém? A Constituição diz o que o Estado é. Essa é a organização política fundamental. Então você pergunta à Constituição: o que você normatiza? O Estado. Basicamente. O que? O Estado. Como? É a segunda pergunta. Como se organiza politicamente? Como se estrutura o Estado? Essa resposta está na Constituição. É a estrutura dos órgãos estatais e as suas competências. Então, como se organiza? Através da estruturação dos órgãos estatais e da previsão das suas competências, que eu já falei mais de uma vez, através de autorizações, permissões, mas também imposições de competência. Manda o Estado atuar na educação do ensino médio, manda o Estado atuar no ensino fundamental, certo?
E terceiro, porém, no que não é nenhuma pergunta, né? Mas porém, qual é o porém dessa situação? Os direitos fundamentais. Então, assim, o Estado é organizado, ele tem estruturação de órgãos, ele tem uma crescente de poder, porque a Constituição, na verdade, ela divide o poder, né? E qual é o porém? Qual é a pedra no sapato do poder? Os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais vão moldar os objetivos constitucionais de cada Estado e vão sempre limitar a atuação do Estado. Ora, em tempo de quarentena, é constitucionalmente adequado que o Estado, por exemplo, determine o isolamento total de um município? É uma pergunta. Qual é o fundamento dessa pergunta? Olha, e os direitos fundamentais dessas pessoas? Se isolar totalmente um município, nós não vamos ter distribuição de bens, de alimentos, nós não vamos ter distribuição de material hospitalar, nós não vamos oportunizar tratamento fora do domicílio para pessoas que precisam, né? E diversas outras questões, né? O ir e vir, né? Eu quero estar perto da minha família, eu vou me isolar na fazenda, eu tenho que sair do meu município. Então, essas questões elas são colocadas com base, muitas vezes, em direitos fundamentais. Tá? Esse é o porém. Essa é a minha dica de estudo que eu sempre tive em direito constitucional. Terminando agora com 35 minutos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.